Jesus Cristo disse. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Aí ele termina o versículo dizendo: crê tu isto? Aleluia. Nós estamos dentro de um momento que ele traz a vida a Lázaro, que já estava há 3 dias sepultado. Nós vemos o milagre de um corpo que estava em decomposição já voltar à vida. O cara foi enterrado. Na nossa forma de entender o enterro, né? Mas ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E ele foi sepultado e a família estava vivendo em luto. E quando Jesus chega, essa palavra de Jesus, quando ele aqui conversa com Marta, irmã de Lázaro, em que ele diz que não existe a morte, ele está dizendo. Não existe a morte. Então, a primeira verdade bíblica que a gente tem da parte do Senhor hoje é que não há morte. Não é diante de você. É diante do Deus da vida. Quando está diante do Deus da vida, não há morte. Os benefícios que nós temos, a gente poderia trabalhar só esse benefício. Você fala, por que você deseja ficar perto de Deus? Porque Ele é o Deus da vida. E se eu permanecer perto dEle, eu nunca vou morrer. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu nunca vou morrer, porque Ele é o Deus da vida. A morte não existe, a morte não tem poder quando está perto dele. E aí então, nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão lá em outro texto, se você quiser acompanhar, em Deuteronômio, capítulo 34, existe aqui uma definição, Deus dá uma definição, e dentro dessa definição surge o estado de luto. Jesus está num ambiente de luto. E aqui nós vamos viver um outro ambiente de luto. E depois nós vamos entender a diferença do ambiente de luto para o ambiente de morte. Mas voltando para esse ambiente de luto, Deuteronômio capítulo 34 diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume. E aí então Deus leva Moisés para esse lugar bem alto, perto já da terra prometida. E eu vou direto no versículo 4, que disse Deus para Moisés: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Houve um juramento da parte de Deus para com o seu povo. Quando o Senhor faz um juramento para o povo, o juramento para o povo não é o juramento para o indivíduo. Quando Jesus diz que nós somos um corpo, Jesus está dizendo que você, como parte do corpo, mesmo que você faça tudo certo diante de Deus, se você tentar ir para um lugar em que o corpo não está indo, você não vai para lugar nenhum. Porque só o fato de você querer ir para um lugar que o corpo não está indo, você pode ter feito tudo certo até aquele momento. A partir daí você está fazendo errado. Neste caso, Deus não prometeu para Moisés
Ele prometeu para o povo. Então o que era Moisés? Moisés era o líder, mas a promessa era para o povo e não para o líder. O líder estava fazendo a função dele, mas a promessa é do povo, porque a ordem vem de Deus. Ele é o Deus em que quem está perto dele não há morte, e não o indivíduo. Esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Moisés agiu de uma forma que fez com que o Senhor tivesse uma definição no final da missão. Olha que esse homem trabalhou, hein? Olha o que esse homem enfrentou. No final, para regozijar tudo aquilo, o homem fez algo que feriu a individualidade de Moisés, se exaltou diante daquilo que o Senhor estava fazendo. Que de tanto que Moisés fez e suportou aquele povo que murmurava demais, entre tantas tarefas que Deus deu a ele, quando Deus pede para ele tocar na rocha, para que haja água, para entregar água para o povo, né? O povo incomodou tanto Moisés, que Moisés perdeu a mansidão. A Bíblia fala que não houve homem tão manso quanto Moisés. E ele perdeu o controle. E aí, ao invés dele tocar, ele bate na rocha, e não é o bater, mas é o sentimento que aflorou naquele momento. Porque na verdade, compreendendo um pouquinho a reação humana, aquela força que ele bateu com o cajado na rocha, que não era para bater, com raiva, na verdade ele queria dar cajadada na cabeça de todo mundo ali na frente dele. Acredito que a vontade dele, na hora que ele perde o controle, é ir para cima do povo e falar: não vou dar água para ninguém, e começar a dar cajadada em todo mundo, para extravasar aquilo que tomou ele. Ele bate na pedra, ele rompe com aquilo que o Senhor estava fazendo, com o plano. Deus tem um plano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Há um plano da parte de Deus. Você tem que estar dentro do plano. E estar dentro do plano é estar perto de Deus. Porque a morte não tem poder diante do Deus da vida. Então a melhor forma de você se proteger é você estar dentro do plano de Deus. E aí você começar a compreender que o Senhor quer te fazer bem. Há uma vida abençoada para você, amém? Mas essa vida abençoada, ela está dentro da vontade do Senhor, não dentro da sua vontade. É a vontade do Senhor que passa por você. Aí seguindo, para a gente não demorar, né? Versículo 5. Assim morre ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, e em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, no luto de Moisés, se cumpriram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aqui eu entro num segundo ponto para nós, como ensino de vida. O luto é um direito dado por Deus, mas não é um estado permanente. O cristão tem o direito de chorar quando está em luto, mas ele não tem autorização para viver em choro permanente. Moisés morreu e Deus disse para o seu povo: olha, vocês têm 30 dias, que é o tempo do luto. Só quando ela não fica, ela passa desse estado de morte, ela passa a levar esse estado de luto por toda a sua vida. Passa-se meses, anos, uma vida inteira, e a pessoa continua chorando por aquele que morreu. Ele não pode
Mas por que não pode? Porque se ele ficar em luto, ele vai perder a vontade de Deus na vida dele. Porque não é vontade de Deus que ele viva em luto. Consegue compreender? Porque quando nós passamos a viver com o Senhor e passamos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, nós entendemos que fazer o que Deus quer é o melhor que nós temos a fazer. É a melhor solução para a nossa vida. E aí a gente então acaba concluindo esse raciocínio do momento do luto, quando a gente passa a entender que passa esses dias e a vida continua. Josué, ele ficou sem reação, ele não teve reação. E Deus teve que ser enérgico com ele. Vendo Josué naquela situação, por 3 vezes o Senhor diz para ele: tão somente, Josué, se esforce e tenha bom ânimo. Esse ter bom ânimo é o quê? É sair desse estado de luto, é sair dessa tristeza. O cristão não vive em tristeza. Nós enfrentamos a tristeza, nós podemos ter dias tristes, mas nós não podemos ter uma vida triste. Você pode ser acometido pelo dia mau. Aí você está um dia que você não está legal. Mas o que você não pode é incorporar esse estado de luto e de morte. Ela começa a morrer. Ela começa a morrer para Deus, ela começa a morrer para si mesma, ela começa a morrer para a vida, ela passa a não querer viver. Consegue compreender? Ela passa a não querer viver, ela passa a não querer fazer as coisas, porque ela tá envolvido para aquele estado de morte. Então há uma diferença entre o estado de morte, há uma diferença entre o luto, o tempo do luto e a morte. Lá com Jesus, quando Jesus ressuscita Lázaro, quando Jesus chega, ele encontra um ambiente de luto, sim ou não? Ele chega na casa de Lázaro, ele encontra um ambiente de luto. O que se encontra no ambiente de luto? É muita dor, não é? Ambiente de luto é muita dor, não é? De você chegar diante da pessoa, você fala assim: eu vou falar o quê? O que eu posso falar que vai consolar essa pessoa? Eu não posso falar nada, né? Às vezes a gente nem fala nada, né? A gente só cumprimenta. No máximo sai meus pêsames, né? Então Jesus, ele chega naquele estado de luto, só que nós temos que entender que naquele momento Jesus estava mostrando para nós, para eles e para nós e para toda a humanidade, que ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. E ele então dá ordem para que Lázaro ressuscite, para que Deus seja glorificado, para que nós venhamos entender quem é Deus em nossa vida. E Jesus então quando Jesus tira o luto da casa de Lázaro, quando Jesus tira o luto, a morte da vida de Lázaro, Jesus está dizendo que é isso que ele tem para nós agora e eternamente. Por isso que ele diz: não há morte para aqueles que creem em mim. Porque quando ele diz, né, ele coloca essa questão, ele fala assim: não há morte, e mesmo que morra viverá. Você acredita nisso? Quando Jesus fala assim, você acredita nisso? Ele está dizendo para você que a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que a própria morte, ou uma pandemia, ou esse vendaval, esse vento aí, ciclone. A vida com Deus é muito mais do que isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito mais. Então, quando nós olhamos lá para Jesus, Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmãos, mas quando nós olhamos aqui para Deus e Moisés, a palavra do Senhor diz que Moisés, apesar da idade, estava igual um menino de 18 anos. A palavra do Senhor diz que nem os olhos deles escureceram, saudável, forte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu vou para concluir a palavra, dizer para você que Deus não precisa adoecer alguém para recolher. Glória a Deus por isso. Se o Senhor tiver que recolher, Ele vai recolher você repousando. Porque Ele é o Deus da vida. E quem está em Deus, não há morte. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus. Então nós temos que erguer a cabeça, buscar a santidade do Senhor e ter prazer no dia que Deus prepara para nós. A palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a Deus, sim ou não? Sim. E o Deus, o Senhor já preparou o teu dia de amanhã. Você sabe lá o que é isso? Você sabe o que é você se preparar numa noite de frio como essa? Você vai se preparar para deitar, para repousar, para dormir. Você não precisa se preocupar, porque amanhã o dia vai amanhecer, porque Deus já está preparando esse dia para você. Tudo o Senhor já preparou para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Amém? A descansar. Amém. O dia que Deus não quiser mais que você viva nessa terra, você não precisa passar por uma dor para ir para o céu. O Senhor simplesmente te levará. Acredite no poder da palavra. Acredite no cuidado de Deus em tua direção. Não viva amedrontado, assustado, ansioso. Então, planeje, sonhe, tenha as suas precauções, tenha os cuidados, esses procedimentos agora para não ser contaminado, para evitar a contaminação dessa doença. Seja prudente, seja simples, mas viva, respire vida, porque Deus é o Deus da vida e você está em Deus. Você está vivendo um plano de Deus na tua vida. Você está dentro de um plano de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça e Ele está conduzindo a tua vida. O Senhor está conduzindo a sua casa, o Senhor está conduzindo a sua família. Então põe a sua cabeça no travesseiro e durma crendo que você está sendo cuidado. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.